Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre curva ABC. O que é essa curva ABC? É uma ferramenta de classificação de estoques. Então, os estoques eles são classificados, produtos pertencentes à curva A, outros produtos à curva B e outros produtos pertencentes à curva C. Então, vamos entender nesse vídeo como é feita essa classificação e qual o objetivo, qual o conceito de classificá-los nessa curva. O conceito da curva ABC, ele é baseado no diagrama de Pareto, aquele diagrama lá dos 80-20. Né? Então, essa curva também tem um conceito de forma a dividir o estoque, né? A classificar o estoque, uma certa porcentagem, classificamos através dos critérios existentes aí dentro do item A, do B e do C. Né? E esses critérios eles são de acordo com a importância dos itens, ou seja, com relação ao custo desses itens, né? E também com relação à movimentação desses itens em estoque. Quais são os itens que mais movimentam e quais são os itens que custam mais ao estoque. Legal. Então, isso é muito importante, porque a empresa consegue identificar os itens que são mais caros, né, no estoque e fazer alguma tratativa nesses itens. Esses itens são realmente essenciais? É possível tirar esses itens de estoque e manter o estoque com o fornecedor? Enfim, com o objetivo de classificá-los e poder reduzir esses altos valores, ou seja, obviamente reduzindo o custo de estoque. Já os itens classe C são os itens que têm bem mais rotatividade. São itens de custo baixo, mas que apresentam uma rotatividade muito alta, ou seja, todo dia, toda hora, a gente está tendo um consumo direto desses itens classe C. Bom, e o principal objetivo para classificar um estoque de acordo com a curva ABC é a criação do critério geral para dimensionamento desse estoque. Uma vez que você classificou, você consegue dimensionar o seu estoque. E é uma forma de enxergar melhor aquilo que você tem dentro lá do seu almoxarifado. Né? Se esse produto ele pode ser retirado ou se é um produto que muitas vezes você precisa dar mais ênfase nele e ficar bem mais atento, porque é um produto altamente crítico. Se houver alguma falta desse produto, pode interromper de forma crítica o processo produtivo, por exemplo. Né? E também fazer um balanço financeiro através desses itens da classificação de itens ABC. Você vai conseguir chegar aí a visualizar de uma forma diferente o balanço financeiro aí desse estoque. Então, podemos observar aqui nesse gráfico, pessoal, que a curva ABC consiste da seguinte forma. Os itens chamados aqui da região A, classificado como A, são poucos itens, porém importantes. Né? Ele corresponde geralmente aí a 20% da quantidade em estoque, mas financeiramente ele corresponde a 80% da movimentação do estoque, em valores. Já o item B, ele está compreendido aqui entre a região A e C, eles vão ter uma importância média lá no seu estoque. Ele corresponde em torno da quantidade de 30% do seu estoque e movimenta 10% do valor de movimentação do estoque. Já os itens C são itens menos importantes. Tá? Ou seja, os itens C correspondem a 50% da quantidade total de produtos em estoque e representam 10% só do valor movimentado. Lembrando que esse valor de movimentação do produto não é o valor do custo individual. Muita gente confunde, acha que aqui a classificação é com relação ao custo individual. Não é. É o custo individual versus multiplicado pela quantidade requisitada ou consumida daquele produto no mês. Então, a curva ABC geralmente é feito, a maioria das empresas adotam uma classificação anual para os produtos, obviamente porque de ano em ano mudam um pouco os produtos, sazonalidade, máquinas novas que entram, processos produtivos novos, alguns produtos entram no estoque, outros saem. Então, a média é feito mensal e no final do ano é feito toda uma média mensal para gerar uma média anual e assim reclassificar os produtos novamente. Então, não necessariamente um produto classe A, classificado no meu estoque como classe A, ele vai ser classe A o resto da sua vida útil. Ele pode, em algum determinado ano, ir para a classe B, de acordo com o seu consumo. Né? Ele pode, em determinado ano, voltar para a classe A ou até ir para a classe C. Enfim,
a classificação dos produtos varia anualmente, de acordo, obviamente, com o custo deles e de acordo com a quantidade consumida durante o ano. Bom, então, como que são classificados aí as classes ABC? A classe A são os produtos, né, os itens de estoque de alta prioridade. Esses produtos classe A precisam ter um foco especial na atenção do gestor de materiais, pois são materiais com maior valor devido à sua importância econômica. Ou seja, 20% dos itens em estoque corresponde a 80% do valor em estoque. De novo, os itens A não são os produtos mais caros, tá? Eles são os produtos mais demandados, mais requisitados, tá? De acordo com o seu custo unitário multiplicado pela quantidade de produtos requisitados no mês. Os itens B compreendem aí os itens que são considerados economicamente preciosos, né? Logo após os itens da categoria A. Estima-se que 30% dos itens em estoque corresponde a 10% dos valores em estoque. E os itens C, eles não deixam de ser importantes também, né? Pois a sua falta também pode inviabilizar uma continuidade do processo. No entanto, o critério estabelece que seu impacto econômico não é tão dramático, ou seja, não é tão grande, o que possibilita menos esforços. Estima-se que 50% dos produtos em estoque correspondem a 10% dos valores em estoque. Lembrando aqui, pessoal, que esse valor de porcentagem, voltando aqui para o slide anterior, ele é uma média, onde a ferramenta adota como média. Mas nada impede da empresa, né, chegar próximo aqui desses valores. Esses valores eles não vão ser atingidos 100%, né, exatamente. Ou seja, ele pode ter uma variação de 5% a mais, a menos, ou, né, 7%, 8%. Vai depender aí do gestor do estoque, né, do gestor do almoxarifado, para poder classificar aí próximo desses valores, 80%, 30% e 50%. Bom, e esses itens em estoque, pessoal, eles precisam ser normalizados numa escala de tempo. Então, a escala de tempo é a mensal e anualmente é analisado todos esses custos mensais para se fazer uma nova análise de classificação dos itens de acordo com esse novo padrão de consumo. Então, é pegado aí os itens utilizados em 12 meses, dividido por 12, para fazer uma média, que é o CMM, ou seja, o custo médio mensal para cada item do almoxarifado. Okay? Olhando aqui nessa tabela, pessoal, nós podemos identificar aqui um exemplo de classificação. Temos aqui um estoque com 15 itens em estoque. Esses 15 itens, cada um tem o seu respectivo código de estoque com o seu valor unitário. E aqui o CMM, que é o consumo médio mensal, ou seja, é um consumo normalizado durante um ano para classificá-lo com mais prioridade. Então, e o custo mensal de movimentação desse produto, que é o custo unitário versus, né, multiplicado pelo CMM, pelo custo mensal normalizado, e nós temos aqui, então, o custo total do mês. Fazendo isso para os demais itens, nós temos aqui um total de consumo mensal de 7.910 itens, com um custo de consumo mensal de R$ 167.440. Isso corresponde a 100%. Legal, agora, fazendo uma classificação, pegando esse custo aqui, identificando o quanto ele vale, nós temos... Voltando aqui, pessoal, esse custo aqui é a porcentagem do valor total, ou seja, o quanto que esse item A representa em termos de porcentagem do valor total consumido naquele mês. Podemos observar que o item 1 corresponde a 27,92% da movimentação daquele estoque, né, em termos de quantidade requisitada versus o custo unitário daquele produto. E como que é feita a classificação, então, ABC? É gerado aqui uma coluna, onde são colocados aqui os itens de maior representatividade. E esses itens de maior representatividade para o menor representatividade em uma escala decrescente. Então, nós vamos adotar os pontos da curva A
somando esses respectivos itens até atingir o valor da curva A. Por exemplo, os itens que contemplam uma soma até chegar próximo do valor de corte, tá? Nesse exemplo, no caso aqui, os itens 1, 2, 3 e 4, tá aqui, que são os itens da curva A, representam 22% da quantidade de estoque e um valor, né, movimentado de importância de 80,42%. Então, o item 1, 2, 3 e 4, somando aqui, ó, teríamos aqui 80% da movimentação do estoque são desses 4 itens. Então, eles seriam os itens classe A e A. Ou seja, os 4 primeiros itens seriam item classe A. Bom, e os classe B? Né? O classe B contempla aqui os itens 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, os classe Bs estão aqui em 28% do estoque, né? Mas representam aqui um custo de movimentação de 10,77%. Então, olhando aqui de volta na nossa tabela, nós temos que os itens classe B seriam os itens 5, 6, 7, 8 e 9. Então, tá aqui, ó, somando os 5, 6, 7, 8 e 9, eles representam aqui próximo de 10%, correspondendo a 30% dos produtos. Então, esses seriam o classe B. Já os classes C seriam os restantes aqui que sobraram, que também representam aqui em torno de 10%, porém eles têm uma significância menor. Né? São itens de custo mais barato, né, versus a sua movimentação, porém eles têm um impacto no valor financeiro aqui movimentado naquele mês pelo setor de departamento de estoque, não tão significativo. Okay? Então, essa é a forma de se fazer a classificação dos estoques segundo o critério ABC. Bom, algumas empresas, pessoal, elas consideram a classificação ABC também para fazer a quantidade de tempo de cobertura desses produtos em estoque. Isso não necessariamente é uma regra, né? Mas algumas empresas adotam esse critério junto com a curva ABC, fazendo com que os produtos de classe A tenham 7 dias de cobertura, os classe B 15 dias e os classe C 30 dias de cobertura no estoque. Ou seja, os produtos que movimentam mais dinheiro, são mais requisitados, ficam menos tempo. Tá? Mas isso é bem esporádico, não são todas que fazem essa correlação, mas é possível fazer isso daí. Outra coisa importante, pessoal, nos itens classe A, né, falando já de gestão de estoques, eles têm que ter um maior controle, ou seja, pois grande parte do investimento financeiro está envolvida nesses itens. Então, se você tiver muitos itens classe A em estoque, você vai ter, com certeza, muito dinheiro em estoque também. Né? Então, o ideal é focar nesses itens classe A, que eles representam aí quase 80% da movimentação. Uma das estratégias é o Just-in-Time, né? É uma ferramenta lá do Lean Manufacturing, onde você consegue melhorar esse estoque, esse gerenciamento de estoque dos produtos classe A. Os itens classe B e C, eles vão apresentar um nível de estoque mais elevado, né? Desde que isso seja benéfico para a organização. Então, se são itens muito corriqueiros e itens também que podem causar uma parada de processo, eles têm pouco impacto na movimentação financeira do estoque, podendo apresentar aí um nível de estoque um pouco mais elevado para ter uma certa segurança. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo prático aqui, ó, da construção de uma curva ABC. Nós temos aqui uma lista de 25 produtos em estoque, com o custo unitário de cada produto versus a quantidade consumida mensal normalizada aqui desse produto. Então, o código, quanto custa, o valor unitário e quanto consumiu no mês. O que a gente vai fazer agora? Olha só. Primeiro passo, ordenar os produtos através da multiplicação do consumo anual pelo valor unitário de cada produto. E a sequência deverá ser o produto com maior valor ficará no topo da tabela. Então, o que a gente fez? Temos aqui o código do produto, o custo unitário, a quantidade consumida, multiplicamos o custo pela quantidade consumida, vai dar o valor de consumo desse produto aqui no mês. Então, fazendo isso para todos os produtos, para os 25, nós temos aqui o valor de consumo. E depois, o que a gente vai fazer? Ordenar esse valor de consumo
do maior para o menor. Então, olhando aqui, ó, a gente vê que esse valor aqui, ó, 955 mil, ele vai ser o primeiro que ele vai ter que vir lá no topo. Vamos ordenar isso daí. Próximo slide. Pronto, está ordenado agora essa coluna. Ou seja, a coluna do valor de consumo, nós temos aqui do maior consumo para o menor consumo. Note aqui, ó, que o produto de mais impacto, que é o produto 21, desculpa, o produto de mais valor, de maior valor agregado, ou seja, custa R$120 esse produto, ele não necessariamente é um valor de consumo maior, porque é um produto caro, mas com pouca movimentação. Ao passo que esse produto aqui, o 14, ele custa só R$21, né, o valor médio aqui do estoque, mas a quantidade consumida dele é muito grande, tornando-se, então, um valor de consumo número 1 aqui, ó, sendo o principal produto que vai gerar o maior consumo mensal nesse almoxarifado. Bom, e o que a gente vai fazer agora? Colocar aqui, né, ver a porcentagem desse produto, desse valor de consumo, perante o total consumido no mês. Então, em um mês, foram consumidos aqui, ó, R$3.254.416. Legal, mas esse produto aqui, o mais consumido, R$955 mil, ele corresponde a quanto desse valor total? Fazendo a conta, aqui, ó, corresponde a 29%. Fazendo a porcentagem acumulada, o segundo produto, somado ao primeiro, os dois vão totalizar aqui, ó, 49,69 de consumo. Fazendo uma conta acumulada, agora pegando os três produtos, né? Eles vão representar os três juntos 57% do consumo. Né? Pegando os quatro primeiros produtos, 64%. E assim por diante, até a gente ter aqui os 100% do consumo. Então, classificando agora de acordo com o critério ABC, nós temos aqui, ó, esses produtos aqui, somando um total, né, pegando aqui 1, 2, 3, os quatro primeiros produtos, correspondem aqui a 69, quase 65%. Tá? Ou seja, isso daqui nos vai dar aqui em torno de 16% do produto classe A. Então, olha só que interessante. O produto classe A dessa empresa, ele não ficou no critério que é 20%, né, da norma não, da teoria aqui da curva ABC. Ele ficou aqui em 16%. Né? Pode? Pode. Tá? De acordo com o gestor, ele vai classificar aí os valores dos produtos dentro das suas respectivas curvas. Então, a curva classe A, ela representa aqui 16% dos produtos que tem aqui 64% dos valores impactados aqui no seu consumo. Já a curva classe B corresponde a 24%, que tem aqui esse restante aqui em torno de 24% dos valores impactados. E a curva classe C corresponde a todos os demais produtos. A gente tem aqui em torno de 10% aqui desses produtos, em torno de 10%, que correspondem, desculpa, ao valor de 10% da movimentação do estoque. Então, 10% da movimentação do estoque representa 60% dos produtos em estoque. Então, pessoal, vocês podem ver que a classificação, ou seja, essa metodologia, essa ferramenta da curva ABC, é importante para classificar os itens. O que ela faz? Ela classifica os itens de acordo com a sua rotatividade, de acordo com o seu fator demanda-consumo, né? Para que isso? Né? Onde que você vai atacar? O foco principal vai ser na classe A. Você, como gestor de almoxarifado, você vai ter que ter um foco de redução de custo nos produtos classe A. E os produtos classe B e C, principalmente, são produtos essenciais. Você precisa ter eles em estoque. Eles podem, né, gerar um risco de causar uma parada no processo produtivo, enfim. Mas eles não representam um custo significativo de movimentação. O custo maior de almoxarifado está no produto classe A. Então, é aqui que você tem que focar seu esforço para tentar reduzir os custos de estoque, obviamente, sem impactar o processo, né? Tentar aplicar uma ferramenta, por exemplo, just in time, conversar com o fornecedor de forma que ele consiga entregar esses produtos classe A para você de uma maneira mais rápida e no processo produtivo, no lead time menor.
porque você não precisa, dessa forma, manter um alto índice de estoque. Okay? Então, uma ferramentazinha muito importante, fácil de ser aplicada e que traz excelentes resultados, aí, uma vez bem utilizada e bem gerenciada em redução de estoques.